A história, como a conhecemos, é um mosaico construído a partir de fragmentos de evidência. Mas e se algumas peças simplesmente não encaixam? E se certos achados são tão enigmáticos, tão deslocados no tempo e no espaço, que ameaçam desmantelar toda a imagem que pensávamos ter do passado? Investigadores deparam-se repetidamente com anomalias tangíveis, objetos que não deveriam existir, mas existem. Muitos destes artefactos são tão desconcertantes que alimentam a suspeita de que as suas origens não são deste mundo. No deserto do Atacama, no Chile, o lugar mais seco da Terra, foi descoberta uma criatura grotesca que, para alguns, é a prova definitiva de vida extraterrestre. Conhecida como o humanoide de Atacama, esta múmia minúscula tem assombrado a imaginação pública por mais de 2 décadas. A única certeza é o seu tamanho, mede menos de 15 centímetros. A sua forma bizarra, completada por um crânio espantosamente alongado e desproporcional, confere-lhe uma aparência inegavelmente alienígena. E, no entanto, apesar da sua morfologia desconcertante, a ciência afirma que se trata de um ser humano, uma menina nascida na década de 1970, que morreu no útero ou pouco após o parto. A sua aparência seria o resultado de uma cascata de mutações genéticas raras, uma combinação devastadora de envelhecimento precoce, nanismo e deformidades severas. Um artigo publicado na revista Genome Research em 2018 deveria ter encerrado todas as especulações. Contudo, na realidade, os resultados foram recebidos com ceticismo profundo, não apenas por teóricos da conspiração, mas também por acadêmicos de renome, que questionam a conclusão. Se a anomalia de Atacama desafia a biologia, outros artefactos fraturam a própria geografia da história. Como é que uma peça romana antiga foi parar no outro lado do mundo? Em 1933, a cerca de 60 quilômetros da cidade do México, arqueólogos que escavavam uma pirâmide funerária fizeram uma descoberta sensacional. Entre os artefactos de um enterro pré-colombiano repousava um objeto impossível, uma pequena cabeça de terracota, conhecida como a cabeça de Tekaxik Kalislawaka. A sua idade foi estimada em 1.800 anos, e o seu estilo é inconfundivelmente romano. Como é isto possível? A história oficial sustenta que os romanos nunca pisaram as Américas. De facto, a primeira visita europeia documentada ao México data apenas de 1519. Para alguns, a mera existência da cabeça é prova de contactos transoceânicos muito antes de Colombo. Mas o mistério adensa-se. Os outros objetos encontrados no mesmo túmulo são cerca de 1.300 anos mais jovens do que a cabeça romana. Cada um destes achados é um eco de um passado que não compreendemos por completo. São sussurros que nos lembram que a história não é uma linha reta, mas um labirinto cheio de portas por abrir e caminhos por explorar. Cada anomalia não é apenas uma falha na narrativa. É um convite para admitir que as páginas da nossa história podem conter capítulos que ainda nem sequer aprendemos a ler. Nas vastidões solitárias do Pacífico Sul, ergue-se uma ilha que é um ponto de interrogação no mapa do mundo. Rapa Nui, a Ilha de Páscoa. A sua imagem mais icônica, gravada na consciência global, é a das suas sentinelas silenciosas, os Moai. Gigantescas cabeças de pedra que fitam o horizonte, com uma expressão impenetrável. Mas esta imagem, por mais poderosa que seja, representa apenas uma fração da verdade. Uma verdade que permaneceu enterrada durante séculos. Acreditava-se que eram apenas bustos colossais. Mas o solo vulcânico da ilha guardava um segredo monumental. Só no ano de 2012, durante escavações meticulosas, o mundo pôde finalmente contemplar a sua forma completa. Os Moai não eram apenas cabeças. Possuíam corpos imponentes, mergulhados na terra que os viu nascer. Alguns com inscrições complexas gravadas nas suas costas. Uma história que ainda estamos a aprender a ler. Contudo, desvendar um mistério apenas deu lugar a outros, mais profundos. Por que motivo um povo isolado dedicou a sua energia, os seus recursos e a sua fé a esculpir e erguer estas figuras? As certezas são poucas.
Sabemos que as 887 estátuas que sobrevivem até hoje têm em média 4 metros de altura e pesam cerca de 12 toneladas e meia. A sua idade não ultrapassa os 1.500 anos e não estavam sozinhas. Faziam parte de complexos cerimoniais, as plataformas conhecidas como Ahu, que serviam de elo entre o mundo físico e o espiritual. A teoria mais aceite postula que estes colossos de pedra são representações de antepassados sagrados ou de chefes de clãs divinizados, pontes entre o reino dos vivos e o domínio dos mortos. O seu berço foi a pedreira do vulcão Rano Haraku. Ali, os artesãos Rapanui libertavam as figuras da rocha-mãe, o tufo vulcânico, usando apenas ferramentas de basalto. O rosto e o corpo eram esculpidos com uma precisão notável, e uma vez concluídas, as estátuas eram cuidadosamente descidas pelas encostas com o auxílio de cordas. O verdadeiro enigma começa aqui. Como é que uma civilização sem a roda, sem animais de carga, estia no final? As hipóteses variam entre o uso de trenós e rolos de madeira ou uma engenhosa técnica de caminhada, na qual a estátua era balançada para a frente, passo a passo, por equipas de homens. E depois, o silêncio. A produção parou abruptamente. Ferramentas foram largadas, Moai a meio do caminho foram abandonados. Os historiadores sugerem que uma crise ecológica e social, talvez uma disputa entre os clãs de escultores e os fornecedores de alimentos, levou ao colapso deste esforço monumental. A lenda local, no entanto, conta uma história diferente. Uma bruxa, cuja lagosta gigante e sagrada fora comida pelos trabalhadores, derrubou todas as estátuas numa noite de fúria divina. Mas se os Moai representam um enigma gravado em pedra, outros mistérios assumem formas muito mais inesperadas e anacrônicas. Recuemos no tempo até a China Imperial, durante o esplendor da dinastia Ming, que governou entre os anos de 1368 e 1644. Em 2008, arqueólogos chineses faziam a escavação de uma tumba com 400 anos de idade, selada e, supostamente, intocada desde o seu encerramento. Ao removerem uma camada de terra do exterior do sarcófago, encontraram algo que desafia toda a lógica histórica. Um pequeno objeto metálico, que à primeira vista parecia um pedaço de lama, revelou ser um anel-relógio em miniatura, com os ponteiros congelados às 10h06 da manhã. Na sua parte de trás, uma inscrição inequívoca: Suís. O paradoxo é absoluto. A Suíça, como a nação relojoeira que conhecemos hoje, nem sequer existia durante a dinastia Ming. Como poderia um artefacto de fabrico suíço, com um design do século XX, encontrar-se selado numa tumba do século XVII, que não mostrava qualquer sinal de ter sido violada? A equipa de arqueólogos ficou perplexa. O tempo, dentro daquela câmara funerária, parecia ter se dobrado sobre si mesmo. As explicações dividem-se entre o fantástico e o cético. Para alguns, é uma prova tentadora de viagens no tempo. Um viajante do futuro que, acidentalmente ou não, deixou para trás um vestígio da sua passagem. Para outros, deve existir uma explicação mundana, ainda que elusiva, talvez uma contaminação do local por uma via desconhecida e bizarra. De gigantes de pedra que guardam os segredos de uma civilização perdida a um artefacto que parece ter caído através de uma fissura no tempo, a história revela-se não como uma linha reta e compreensível, mas como um labirinto de ecos e anomalias. Cada descoberta que parece oferecer uma resposta, na verdade, apenas aprofunda o mistério, lembrando-nos que o nosso conhecimento do passado é frágil, uma narrativa construída sobre os poucos fragmentos que sobreviveram à sua inexorável passagem. Estes enigmas não são meras curiosidades, são desafios à nossa percepção da realidade, um convite para aceitar que talvez existam mais coisas entre o céu e a terra do que aquelas que a nossa filosofia pode sonhar. Nas areias do tempo do Egito, onde a história é medida em dinastias e milênios, a descoberta de vestígios ancestrais é uma constante. Mas nem todos os achados se encaixam na narrativa que conhecemos. Em 1988, o investigador suíço Gregor Sporre, durante uma viagem de exploração, deparou-se com um enigma biológico que desafia a compreensão. Um encontro fortuito com um homem
membro de uma antiga linhagem de saqueadores de túmulos, levou-o a uma revelação extraordinária. Após o pagamento de 300 libras egípcias, Sporre teve acesso a um artefacto macabro, guardado como uma relíquia familiar, um dedo mumificado. A sua singularidade não residia apenas na sua existência, mas na sua escala. Com um comprimento assombroso de 38 centímetros, o dedo ossudo, grotescamente curvado e coberto pelo que parecia ser mofo ressequido, evocava uma questão monumental. A que tipo de ser humano poderia pertencer tal apêndice? A lógica dita que o corpo ao qual esteve ligado teria de possuir uma estatura verdadeiramente colossal. Seria esta a prova tangível de que, nas margens do Nilo, caminharam outrora seres de uma escala que hoje relegamos ao mito? Infelizmente, o rastro do dedo perdeu-se no labirinto do tempo e do mercado negro de antiguidades. A fotografia de Sporre é o único testemunho que resta, um eco silencioso de uma verdade potencial que, por agora, permanece fora do alcance da ciência. De um fragmento orgânico para um artefacto de engenharia impossível, a nossa viagem leva-nos a Saqqara. Em 1936, no túmulo de Sabu, um alto funcionário da primeira dinastia, foi descoberto um objeto que parece pertencer a um futuro distante, não a um passado remoto. Conhecido como o Disco de Sabu, este artefacto, esculpido em xisto, uma rocha metamórfica frágil, data de um período entre 3.000 e 2.800 anos antes da nossa era. À primeira vista, a sua forma é desconcertante. Com um design complexo, um cubo central e 3 lóbulos curvados que se dobram para o centro, parece um componente de uma máquina moderna. As teorias convencionais são tímidas e insatisfatórias. Alguns egiptólogos sugerem que seria um tipo de lâmpada a óleo cerimonial. Outros, que não passava de um objeto decorativo sem aplicação prática, uma demonstração da habilidade do artesão. Mas estas explicações parecem insuficientes perante a sua precisão aerodinâmica. No universo da paleoastronáutica, as interpretações são mais arrojadas. Sussurram-se palavras como volante, hélice ou propulsor. Por que seria um oficial do antigo império sepultado com um objeto tão singularmente avançado? A sua função, tal como a tecnologia para o criar, permanece um dos grandes mistérios por decifrar. A dissonância temporal ecoa noutro artefacto, encontrado a meio mundo de distância, no coração do Texas. O chamado Martelo de Londres apresenta um paradoxo geológico que abala os próprios alicerces da cronologia humana. A questão é, ao mesmo tempo, simples e profundamente complexa. Como pode uma ferramenta, com um desenho inconfundivelmente do final do século XIX, estar aprisionada dentro de uma rocha com uma idade estimada em 400 milhões de anos? As hipóteses mergulham no reino da especulação mais fantástica. Será o legado de uma civilização primeva, desconhecida e varrida da história por algum cataclismo esquecido? Terá caído da máquina de um viajante do tempo um descuido que deixou uma marca indelével no registro fóssil? Ou será a explicação mais prosaica, um fenômeno geológico conhecido como concreção, onde minerais dissolvidos na água se solidificaram rapidamente em torno de um objeto moderno, criando um invólucro rochoso? Oficialmente, o silêncio é a única resposta. A análise por radiocarbono, que poderia esclarecer parte do mistério, nunca foi publicamente divulgada. O martelo permanece um anacronismo geológico, um objeto fora do seu tempo. A 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright abriram um novo capítulo na história da humanidade, inaugurando a era da aviação. Contudo, em vitrinas de museus e arquivos poeirentos, residem objetos que sussurram uma narrativa diferente. O pássaro de Saqqara, um pequeno artefacto de madeira encontrado num túmulo egípcio, ou os chamados jatos de ouro pré-colombianos da cultura quimbaia, são mais do que simples representações de animais. Possuem perfis aerodinâmicos inegáveis, com asas, estabilizadores verticais e caudas que parecem ter sido concebidas para o voo. Estes fragmentos de um passado longínquo são como fissuras na narrativa aceite da nossa própria história. São ecos de possibilidades, perguntas gravadas em pedra, osso e metal. Não oferecem respostas fáceis,
apenas aprofundam o mistério. Eles desafiam-nos a perguntar: que outros segredos permanecem selados na rocha, enterrados na areia, à espera do momento certo para reescrever tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos? Nas sombras da história, onde factos e mitos se entrelaçam, certos artefactos recusam-se a entregar os seus segredos. Para alguns observadores, de mentes abertas a interpretações alternativas, não são meros objetos. São modelos de aparatos voadores plenamente funcionais, cujas formas aerodinâmicas desafiam a lógica do seu tempo. Enquanto a ciência ortodoxa rejeita tais teorias como fantasia, outros peritos apontam para elementos de um design surpreendente, contornos e equilíbrios que parecem ecoar princípios de voo que a natureza, por si só, raramente concebe de forma tão explícita. São fósseis de uma tecnologia esquecida ou apenas o produto de uma imaginação artística incompreendida? A resposta permanece suspensa no ar, tão elusiva quanto os próprios objetos. Quando evocamos as grandes construções da antiguidade, cujo propósito e gênese permanecem envoltos em mistério, o pensamento voa de imediato para as pirâmides monumentais de Gizé. Contudo, nas alturas dos Andes peruanos, um enigma de pedra ergue-se com igual majestade: a cidadela inca de Sacsayhuamán. O próprio termo fortaleza é objeto de um debate aceso. A sua arquitetura peculiar, com terraços gigantescos e muros em zigue-zague, leva alguns investigadores a considerá-la não uma estrutura defensiva, mas um santuário colossal, um lugar de poder e cerimônia, desprovido de qualquer função militar. A sua construção, levada a cabo ao longo de 70 anos durante o século XV, levanta uma questão central, quase intransponível. Como foi possível que uma força de trabalho estimada em 20 mil homens erguesse as suas muralhas ciclópicas? Os incas, mestres canteiros, tiveram de empilhar blocos de pedra de formato irregular, alguns pesando centenas de toneladas, com uma precisão que ainda hoje espanta. As pedras encaixam-se umas nas outras, como peças de um quebra-cabeças tridimensional, sem o uso de qualquer argamassa ou cimento, tão perfeitamente unidas que nem a lâmina de uma faca consegue penetrar as suas juntas. E antes mesmo da construção, havia o desafio logístico do transporte. Cada um desses monólitos teve de ser extraído de pedreiras distantes e transportado através de um terreno montanhoso e implacável. Sem o auxílio da roda, que não conheciam, e sem ferramentas de ferro, os especialistas postulam o uso de um sistema engenhoso de cordas, rampas de terra e força humana bruta. Uma proeza de engenharia e coordenação que, mesmo com as nossas tecnologias modernas, seria uma tarefa hercúlea. Mas o mistério não reside apenas na pedra monumental. Por vezes, ele habita na ausência, no eco de um objeto perdido cuja lenda transcende a própria história. Para todos os caçadores de tesouros bíblicos, a busca pela Arca da Aliança não começa no escuro. A sua aparência não é um enigma. A própria Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 25, oferece um manual de construção de uma precisão divina. As instruções são inequívocas. Farás uma arca de madeira de acácia, dita a passagem. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. A ordem continua, detalhando cada aspecto da sua criação. Revesti-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Para o seu transporte, 4 argolas de ouro deveriam ser fundidas e fixadas nos seus 4 cantos, 2 de um lado, 2 do outro. As escrituras sagradas não se detêm aqui. Deus também ordenou que varas de acácia, igualmente cobertas de ouro, fossem inseridas nas argolas para que a arca pudesse ser carregada. A sua tampa, o propiciatório, deveria ser feita de ouro puríssimo, adornada nas suas extremidades por 2 querubins de ouro batido, criaturas híbridas aladas, com os rostos voltados um para o outro e as asas estendidas, protegendo o espaço sagrado entre eles. Mas para que servia todo este esplendor divino? Qual o propósito último da Arca da Aliança? Independentemente da sua santidade, o princípio fundamental de um cofre é o de guardar algo de valor.
E no seu interior, segundo a tradição, repousavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão do próprio Deus. Não era apenas um receptáculo, era o trono terrestre do invisível, um ponto de contato entre o céu e a terra, um objeto de poder e temor incalculáveis. Seja na pedra ciclópica que resiste ao tempo nos Andes, ou no ouro lendário de um artefacto que se desvaneceu na história, o passado deixou-nos um legado de interrogações. Estes enigmas não são meras curiosidades, são espelhos que refletem os limites do nosso conhecimento, forçando-nos a questionar não apenas como os nossos antepassados construíram o seu mundo, mas também em que forças, visíveis e invisíveis, eles verdadeiramente acreditavam. Não se tratava de uma mera relíquia antiga, de um adorno esquecido pelo tempo. Era o testemunho físico de um pacto divino, a prova tangível da aliança que Deus selou com Moisés no topo fumegante do Monte Sinai. No seu interior, 2 tábuas de pedra, inscritas não por mão humana, mas pelo próprio dedo de Deus com os 10 mandamentos. A Arca da Aliança era, na sua essência, a personificação do contrato sagrado entre o Criador e o povo de Israel. Juntamente com a lei, o seu interior guardava outros símbolos da jornada de fé de uma nação. Ali repousava o cajado de Arão, a vara morta que floresceu milagrosamente, um sinal incontestável da autoridade sacerdotal divinamente escolhida. E a seu lado, uma urna de ouro contendo o maná, o alimento celestial que sustentou os israelitas durante os seus 40 anos de peregrinação pelo deserto implacável. Cada objeto era um capítulo de uma história épica de provação e providência. Dada a sua condição excepcional, o seu estatuto como o objeto mais sagrado sobre a terra, não surpreende que este relicário não pudesse ser contemplado ou tocado por qualquer um. O seu acesso era um privilégio reservado apenas aos mais dignos, aos levitas consagrados para o seu transporte e ao sumo sacerdote, o único mortal autorizado a entrar na sua presença, e apenas uma vez por ano. A tradição era clara e terrível. Qualquer um que tocasse a arca de forma indevida, que violasse o seu espaço sagrado, caía fulminado no mesmo instante, consumido por um poder demasiado vasto para o mundo profano. No entanto, apesar das descrições bíblicas detalhadas e da sua importância monumental, hoje, do trono terrestre de Deus, não resta um único vestígio. Este silêncio arqueológico levanta uma questão fundamental que ecoa através dos milênios. O que aconteceu à Arca da Aliança? O enigma começa num terreno incerto. Do ponto de vista estritamente científico, não podemos sequer provar que tal artefacto alguma vez tenha existido. Tudo que os especialistas possuem são os relatos bíblicos e as tradições orais que atravessaram gerações. E segundo as Escrituras, a arca teve uma história turbulenta. Inicialmente, era transportada e guardada numa tenda-santuário desmontável, o tabernáculo, acompanhando o povo nas suas deambulações. Contudo, o seu percurso foi marcado pela guerra e pela conquista. Primeiro, caiu nas mãos dos seus mais temidos inimigos, os filisteus, que, segundo a lenda, foram assolados por pragas até a devolverem. Após o seu regresso, foi levada para o Monte Sião por ordem do rei Davi, numa procissão de júbilo e reverência. Mais tarde, o seu filho, o rei Salomão, construiu-lhe um santuário definitivo, depositando-a no coração do Templo de Jerusalém, na câmara mais interior e sagrada, o Santo dos Santos. Ali permaneceu durante séculos, o epicentro da fé judaica, até ao dia em que a história mudou de rumo. No ano 587 a.C., os exércitos babilônicos do rei Nabucodonosor II sitiaram, conquistaram e pilharam Jerusalém. A derrota militar foi sinônimo da profanação e destruição do Templo de Salomão. E no meio do fogo, do saque e do exílio, a Arca da Aliança desapareceu misteriosamente. A maioria dos historiadores converge numa hipótese pragmática. A arca, se de fato existiu como descrita, foi provavelmente destruída. O seu ouro teria sido derretido, a sua madeira de acácia consumida pelas chamas.
um tesouro valioso, despojado e perdido para sempre na voragem da conquista. Contudo, a Bíblia desenha um quadro diferente, uma narrativa de salvação secreta. No segundo livro dos Macabeus, lemos um relato fascinante. O profeta Jeremias, antecipando a invasão babilônica, teria agido para proteger o objeto sagrado. Chegando ao monte que Moisés tinha subido para avistar a herança de Deus, Jeremias encontrou ali uma gruta. Levou para lá a tenda, a arca e o altar dos perfumes, e tapou a entrada. Jeremias soube, repreendeu-os, declarando: "Este lugar ficará incógnito, até que Deus se compadeça do seu povo e o reúna de novo." Noutras palavras, a arca não foi destruída, mas escondida, selada numa caverna desconhecida nas montanhas de Nebo, aguardando um tempo de redenção futura. A sua localização, por ordem divina, perdeu-se para a memória dos homens. Desde então, a arca ressurgiu, não na realidade tangível, mas no domínio da lenda e da reivindicação. Inúmeras expedições procuraram-na, e vários locais, desde uma igreja remota na Etiópia a túneis secretos sob o monte do templo, foram apontados como seu último reduto. Cada teoria é um fio num tapeçaria de fé, esperança e mistério. O seu desaparecimento transformou-a de um objeto histórico num símbolo eterno. Talvez o seu verdadeiro poder nunca tenha residido na madeira e no ouro, mas na promessa que continha. E essa promessa, para milhões de pessoas, transcende a própria existência física do artefacto que um dia a selou. A arca pode estar perdida, mas a aliança que representava perdura na alma da humanidade. Ao longo dos séculos, a busca pela Arca da Aliança tornou-se uma obsessão global, uma febre que contagiou cruzados, aristocratas e exploradores. A lenda do cofre dourado, que continha os mandamentos divinos, ecoou não apenas uma, mas inúmeras vezes, em cantos remotos do mundo, cada relato acrescentando uma nova camada ao seu mistério impenetrável. Os primeiros a clamar vitória foram os cavaleiros da Europa. No rescaldo do saque de Jerusalém, os cruzados afirmaram ter desvendado um labirinto de túneis secretos sob a cidade sagrada, uma rede subterrânea que, segundo eles, os conduziu diretamente ao mais cobiçado dos artefactos. A história, no entanto, perdeu-se nas brumas da história, sem provas concretas, tornando-se pouco mais do que um sussurro na crônica da sua conquista sangrenta. 800 anos mais tarde, a mesma obsessão ressurgiu. Em 1911, um aristocrata britânico, Montagu Brownlow Parker, tentou uma abordagem mais direta. Com a convicção de que a arca repousava sob a cúpula da rocha, ele recorreu ao suborno, entregando maços de notas a um oficial de alta patente para garantir acesso irrestrito ao solo sagrado. A sua expedição clandestina, no entanto, foi descoberta antes que pudesse sequer aproximar-se da gruta sob a mesquita. Parker foi forçado a uma fuga humilhante, de mãos vazias, deixando para trás apenas o escândalo da sua tentativa frustrada. A busca deslocou-se então para o deserto. Na década de 1920, um homem chamado Anthony Futterer capturou a imaginação do público ao anunciar uma descoberta no Monte Nebo, na Jordânia. Afirmou ter encontrado uma passagem secreta, na qual uma inscrição hieroglífica proclamava inequivocamente: "Aqui jaz a Arca Dourada da Aliança." A sua excitação, contudo, foi efêmera. Numa visita subsequente, Futterer foi incapaz de localizar a mesma passagem, que parecia ter se desvanecido como uma miragem, deixando-o com uma história fantástica e nenhuma prova. Mas e se todos estivessem a procurar no lugar errado? E se a arca não estivesse no Médio Oriente, mas sim a milhares de quilômetros para sul, no antigo reino africano? Esta é a premissa radical proposta pelo investigador Graham Hancock. Na sua obra seminal, O Sinal e o Selo, Hancock argumenta que a arca foi levada de Jerusalém para a Etiópia, numa viagem épica e secreta, e que lá permanece até hoje. As suas investigações levaram-no a Aksum, o coração espiritual da Etiópia, uma cidade que não é apenas um repositório de história antiga, mas também um símbolo moderno de libertação.
Foi aqui que o povo se ergueu para derrubar o jugo do ditador Mengistu Haile Mariam, derrotando o maior exército de África. Os libertadores de ontem tornaram-se os guardiões de hoje. O local sagrado fervilha com homens armados, uma proteção feroz para o seu tesouro mais precioso. Hancock afirma que a arca está guardada numa capela subterrânea, adjacente à igreja de Santa Maria de Sião. Aproximou-se dos portões do santuário velado e conversou com os monges que dedicam as suas vidas a protegê-lo. Foi então que descobriu uma verdade arrepiante. Ser o guardião da arca não é uma honra, mas uma sentença de morte. Cada monge escolhido para esta tarefa sagrada vive apenas mais 2 ou 3 anos após assumir o posto. O processo é lento e agonizante. Primeiro, a sua visão começa a falhar, mergulhando-os gradualmente numa escuridão total. Depois, o corpo cede. Quando Hancock inquiriu sobre a causa deste destino terrível, a resposta dos monges foi tão simples quanto aterrorizadora. A arca é uma coisa de fogo. Para os monges, esta é uma manifestação do poder divino, uma força demasiado pura para o contato mortal prolongado. Hancock, no entanto, suspeita de uma explicação menos divina, mas não menos potente. Ele teoriza que a coisa de fogo pode ser uma descrição primitiva de uma força física cus-positivo que emite uma forma de radiação letal para quem se expõe por demasiado tempo. A questão permanece suspensa no ar rarefeito das terras altas da Etiópia. Se a arca está de facto em Aksum, ela representa a ponte definitiva entre a fé e a física, entre o milagre e a máquina. No final, talvez a sua verdadeira natureza não resida no seu conteúdo, mas na busca incessante que ela inspira, um reflexo eterno do desejo humano de tocar o divino, mesmo que esse contacto se revele fatal. Uma força invisível, uma emanação de poder para além da nossa compreensão. A teoria de que a Arca da Aliança seria radioativa assombra os corredores da história alternativa. Poderia ser uma forma de energia que a nossa ciência ainda não catalogou? Uma assinatura divina com consequências letais para os mortais. Mas quer a sua perigosa aura seja fruto de contaminação ou de uma maldição sagrada, o resultado parece ser o mesmo. O investigador Graham Hancock relata um padrão sombrio e consistente. Ao longo de décadas de pesquisa, todos os guardiões que conheceu, os homens encarregados de vigiar o artefacto sagrado, partilhavam um destino trágico. Cedo ou tarde, uma cegueira inexplicável tomava conta deles. Um véu que descia sobre os seus olhos, precursor de uma morte que chegava sempre pouco tempo depois. Mas como pôde um objeto de tal poder e significado, o epicentro da fé judaica, acabar no coração de África, na Etiópia? Esta foi a questão que impulsionou Hancock numa busca obsessiva, uma jornada para reunir os frágeis fios de uma narrativa perdida. A história convencional, a versão aceite pela maioria dos acadêmicos, oferece uma resposta simples e brutal. A arca foi destruída, perdida para sempre durante um dos saques a Jerusalém. No entanto, um detalhe crucial perturba esta conclusão. Em nenhum dos meticulosos registros dos conquistadores, que listavam cada tesouro pilhado, há qualquer menção à Arca da Aliança. Para Hancock, a ausência de provas é, em si, uma prova. A conclusão mais lógica é que a arca não foi capturada porque já não estava lá. Teria sido retirada, levada para um local seguro, momentos antes da tempestade de destruição se abater sobre a Cidade Santa. É neste ponto que uma figura histórica emerge das sombras. Manassés, um rei de Judá que virou as costas às tradições dos seus antepassados. O seu reinado foi marcado pela idolatria, pela adoração da deusa suméria Azerá. Os estudiosos com quem Hancock falou consideravam impensável, uma abominação religiosa, que a Arca da Aliança pudesse permanecer num templo, agora profanado pelo culto a um ídolo. A sua santidade teria sido irremediavelmente manchada. Para os sacerdotes leais à antiga fé, restava apenas uma opção desesperada: resgatar a arca, contrabandeá-la para longe da profanação. Hancock situa este êxodo clandestino por volta do ano 650 antes da nossa era.
E numa coincidência que ele considera demasiado perfeita para ser um acaso, este período alinha-se precisamente com a construção de um templo judaico num local remoto e inesperado, a ilha de Elefantina, no Alto Nilo egípcio. A lógica parece inescapável. O verdadeiro propósito daquele complexo insular não era servir uma comunidade local, mas sim um único e supremo objetivo: funcionar como um novo santuário, um refúgio secreto para a Arca da Aliança. Contudo, o exílio da Arca estava longe de terminar. Por volta do ano 400 antes da nossa era, o Templo de Elefantina foi também ele destruído, vítima de um violento conflito entre apopilados a fugir. Derrotados, levaram o seu sagrado artefacto e viajaram cada vez mais para sul. Uma longa e perigosa peregrinação que os levou finalmente às margens do Lago Tana, na Etiópia. Foi ali, afirma Hancock, que descobriu a próxima paragem na longa jornada da Arca, a ilha de Tana-Kirkos. Os habitantes locais mostraram-lhe as ruínas silenciosas de estruturas antigas, os alicerces dos edifícios onde, segundo a sua tradição oral, a Arca esteve guardada durante séculos. Foi também ali que ele aprendeu que, no quarto século, o rei etíope Ezana enviou um exército ao lago Tana. A sua missão, trazer a Arca para Aksum, a capital do seu reino, onde, segundo se diz, permanece até aos dias de hoje, envolta em secretismo absoluto. Enquanto um mistério repousa em África, outro emerge das profundezas da terra europeia. Não esperávamos de todo uma descoberta tão impressionante. A frase, proferida pelo professor Rafael Gonzalez Fernandes, da Universidade de Múrcia, mal consegue conter o espanto perante o que foi encontrado há poucos meses em Los Villaricos, no sul de Espanha. Enquanto a equipa de Fernandes escavava sob o calor e a poeira, procurando tesouros arqueológicos, o solo revelou algo que fez parar o tempo. Um achado incrível que deixou todos os presentes de boca aberta. Um túmulo visigótico com 1500 anos. Seja numa capela etíope ou num túmulo espanhol, a terra guarda suas histórias, selando pactos com o tempo. E por vezes, quando menos se espera, ela quebra o seu silêncio, sussurrando segredos que nos forçam a reescrever tudo o que pensávamos saber. O passado nunca está verdadeiramente morto, apenas dorme, aguardando o momento de despertar. Nas terras áridas da Península Ibérica, sob o véu do tempo, jazem os ecos de impérios desvanecidos. Cada camada de solo é uma página de um livro esquecido, aguardando a mão que a irá virar. Foi num desses locais, conhecido como Los Villaricos, que uma descoberta excepcional não só se revelou num estado de conservação notável, como também guardava no seu interior o mais íntimo dos segredos, restos mortais humanos. A sua revelação rasgou o silêncio de séculos, oferecendo uma visão profunda sobre a tumultuosa história da região. Durante longos períodos, Los Villaricos floresceu sob o domínio romano, mas o século V trouxe consigo ventos de mudança. Os visigodos e outras tribos germânicas atravessaram as fronteiras de um império em declínio, e a paisagem começou a transformar-se. Estes novos senhores não destruíram simplesmente o que existia. Eles adaptaram, sobrepuseram a sua cultura às fundações deixadas pelos seus predecessores. Edifícios romanos foram reconfigurados para servirem a novos propósitos, a novas crenças. Embora no primeiro século da nossa era, Los Villaricos fosse um próspero povoado agrícola romano, o túmulo em questão foi encontrado no pátio de uma vila romana, um espaço que os visigodos haviam profanado e consagrado de novo, transformando-o num necrópole, uma cidade dos mortos. No entanto, os peritos necessitaram de tempo. O artefacto guardava os seus segredos com teimosia. A sua verdadeira identidade e o testemunho inestimável que continha permaneceram adormecidos, à espera de um olhar mais atento. Inicialmente, os investigadores acreditaram ter encontrado uma pilastra, um simples pilar de parede, ou uma coluna retangular, mas a verdade era muito mais grandiosa e solene. A suposta coluna revelou-se ser um sarcófago de quase 2 metros de comprimento, uma obra-prima de pedra adornada com impressionantes padrões geométricos e folhas de era entrelaçadas, um símbolo de eternidade e renascimento.
Entre os seus relevos, os especialistas identificaram um símbolo de imenso poder e significado, o crismon, ou o monograma de Cristo. Composto pelas duas primeiras letras da palavra grega para Cristo, Chi e Rho, este emblema é um dos mais antigos e potentes símbolos do cristianismo, representando a ressurreição de Jesus. A tradição conta que o imperador romano Constantino, o Grande, adotou o crismon como seu estandarte militar após uma visão divina antes de uma batalha decisiva. Eventualmente, o símbolo transcendente foi integrado na insígnia imperial oficial, marcando a viragem do império para a nova fé. Curiosamente, variantes do símbolo foram encontradas em artefactos pré-cristãos, muito mais antigos, um eco de formas e significados que as culturas absorvem e reinterpretam. O próprio local da descoberta, Los Villaricos, não era um enclave isolado. Foi construído ao longo de uma vital rota comercial que ligava as cidades de Cartago Nova e Complutum. No seu apogeu, o antigo povoado era um importante centro de produção de azeite. Os arqueólogos desenterraram não só um antigo lagar de azeite, mas também mosaicos requintados e uma cisterna, testemunhos de uma vida de riqueza e sofisticação. Entre os séculos V e VII, os visigodos focaram a sua atenção na transformação religiosa do lugar. Para além do necrópole, converteram o oecus da vila, a imponente sala onde o senhor da casa recebia os seus convidados mais ilustres, numa basílica cristã. O espaço de celebração terrena tornou-se um espaço de adoração divina. Mas nem todas as janelas para o passado são abertas pela pá metódica do arqueólogo. Por vezes, o acaso é o verdadeiro guardião da chave, e a descoberta requer apenas um cão de caça e a curiosidade de uma menina de 5 anos. Em 1868, o cão de um caçador desapareceu. Durante a busca desesperada, o homem deparou-se com a entrada de uma gruta completamente desconhecida. De imediato, informou Marcelino Sanz de Saltuola, um nobre local e arqueólogo amador. Foi ele quem primeiro explorou o novo mundo subterrâneo, mas foi a sua pequena filha que fez a descoberta que mudaria para sempre a nossa compreensão da pré-história. Por ser a única capaz de entrar nos corredores mais baixos, a menina aventurou-se na escuridão e, ao olhar para cima, viu o que nenhum ser humano via há milênios. As suas palavras ecoaram pela caverna e pela história. "Olha, papá, bois!" Não eram bois, mas sim bisontes, cavalos e cervos, pintados com uma vitalidade de cortar a respiração nos tetos de Altamira. Seja através da fé gravada em pedra num sarcófago visigodo, ou do instinto primordial pintado na escuridão de uma caverna paleolítica, o passado não morre. Ele não desaparece, apenas aguarda, em silêncio, o momento certo para voltar a respirar a nossa luz. Nas profundezas do norte de Espanha, uma voz infantil quebrou um silêncio de milênios. Uma jovem arqueóloga, acompanhando seu pai, ergueu o olhar e, com uma simplicidade desconcertante, anunciou ter visto gado no teto assavam de uma fraude moderna, uma farsa engenhosa. Mas o tempo e a ciência viriam a revelar uma verdade muito mais profunda. Hoje, compreendemos a magnitude daquela descoberta. A Gruta de Altamira não é uma falsificação, é um santuário. As suas paredes e tetos albergam cerca de 930 obras-primas do Paleolítico, um bestiário de pedra que representa veados majestosos, bisontes imponentes, cavalos selvagens e javalis em movimento perpétuo. Um legado tão precioso que foi oficialmente designado como Patrimônio Mundial da Unesco. Contudo, quem sonha testemunhar esta cápsula do tempo com os próprios olhos, encontrará as suas portas seladas. Desde 1979, a gruta original está fechada ao público. A presença humana tornou-se a sua maior ameaça. O ar quente e úmido exalado por milhares de visitantes começou a infligir danos irreparáveis às pinturas milenares, promovendo o crescimento de bolor que ameaçava apagar para sempre a primeira grande arte da humanidade. Felizmente, a experiência não se perdeu por completo. Numa proeza notável de engenharia e arte, uma área de 1.500 metros quadrados da zona de entrada
foi meticulosamente recriada. No Centro de Visitantes de Altamira, uma réplica exata, a Neo Cueva, permite que o mundo admire esta visão espetacular, sem colocar em risco o frágil original. Mas as grutas de Espanha guardam segredos mais sombrios e antigos do que a arte. Na Sierra de Atapuerca, uma modesta cadeia de montanhas na província de Burgos, jaz um arquivo macabro da nossa própria evolução. Durante a década de 1990, escavações revelaram centenas de ossos fossilizados, pertencentes a uma linhagem complexa, o Homo heidelbergensis, o Neandertal e até o Homo sapiens. No entanto, as camadas mais profundas continham algo ainda mais antigo. Fósseis com uma idade estimada em 800 mil anos. A sua singularidade levou os líderes da escavação espanhola a propor uma nova espécie, o Homo antecessor, que, segundo afirmam, seria um antepassado direto dos neandertais. A validade desta distinção, face a outros achados em África e na Europa, permanece um tópico de intenso debate científico. Contudo, algo indiscutível emergiu das profundezas do tempo em Atapuerca. Um facto que, da nossa perspectiva moderna, parece simplesmente aterrador. Há centenas de milhares de anos, os habitantes pré-históricos deste lugar consumiam-se uns aos outros. A prova mais contundente deste ato reside nos restos de um indivíduo de 800 mil anos, conhecido como o Rapaz de Grandolina. Mas a ciência moderna reservava uma surpresa. Análises recentes, publicadas no Journal of Anthropological Sciences e baseadas em métodos avançados de análise do tecido dentário, reescreveram a sua história. O rapaz era, na verdade, uma rapariga. O estudo concluiu que a rapariga de Grandolina tinha entre 9 e 11 anos no momento da sua morte, e que o seu fim foi violento. Ela foi morta e devorada pela sua própria espécie. Este não foi um evento isolado. Até hoje, centenas de fósseis recuperados na região exibem sinais inequívocos de canibalismo. Para além de cortes precisos e fraturas intencionais para extrair a medula, os ossos apresentam as marcas inconfundíveis de dentes humanos. Qual seria a motivação por detrás de uma prática tão brutal? Seria um ritual sombrio? Um ato de desespero motivado pela fome? Ou uma forma de violência territorial? As pedras de Atapuerca guardam o silêncio. Assim, a terra de Espanha oferece-nos um legado duplo e contraditório. Num lugar, a gênese da expressão artística, a celebração da vida pintada nas paredes de uma gruta. Noutro, a evidência fria da brutalidade mais primária, gravada nos ossos dos nossos antepassados. Uma dualidade que nos assombra, um eco distante que questiona, perpetuamente, a essência frágil e complexa do que significa ser humano. Nas sombras mais profundas da pré-história, onde a linha entre a sobrevivência e o ritual se desvanece, reside uma das questões mais perturbadoras sobre a natureza humana. Por que os nossos antepassados praticavam o canibalismo? A resposta permanece envolta em mistério, um enigma indecifrável gravado em ossos antigos. Uma das hipóteses mergulha numa lógica brutalmente prática. Talvez, para os primeiros humanos, os seus semelhantes fossem simplesmente uma presa mais acessível, uma fonte de nutrição mais rica do que outros animais na paisagem hostil. Esta teoria encontra um eco sombrio na evidência arqueológica. Ossos humanos deliberadamente fraturados, partidos com precisão para extrair o tutano, uma substância densa em calorias, essencial para a sobrevivência. Um ato de desespero, talvez, ou de uma eficiência implacável. Contudo, outra corrente de pensamento sugere que este ato transcendia a mera fome. Propõe que o canibalismo era um pilar de complexos rituais. Consumir um inimigo poderia ser uma forma de absorver a sua força, ou devorar um ente querido, uma maneira de manter o seu espírito dentro da tribo. A verdade, provavelmente, não é singular, mas sim uma tapeçaria complexa de necessidade e crença, tecida no limiar da nossa própria história. Enquanto alguns ossos contam histórias de consumo, outras relíquias revelam narrativas sobre identidade, desafiando as nossas mais firmes convicções sobre o passado.
No sudoeste de Espanha, sob um sol implacável que castiga a Terra há milênios, um grupo de arqueólogos desenterrou um artefacto que pode reescrever fundamentalmente a nossa compreensão dos papéis de gênero na Idade do Bronze. Do local de enterro de Las Capelanias, datado de há mais de 3.000 anos, emergiu uma estela de pedra. Nela, gravada para a eternidade, está a figura de uma pessoa de inegável importância. Os detalhes são notáveis. O rosto, as mãos e os pés foram esculpidos com um cuidado extraordinário. A figura ostenta um toucado elaborado e um colar, símbolos tipicamente associados ao estatuto feminino na iconografia ibérica. No entanto, segura também uma espada, o epítome do guerreiro masculino, e exibe genitais masculinos inconfundíveis. O que à primeira vista parece uma imagem curiosa do passado, torna-se um profundo desafio para os especialistas. Esta representação, conhecida como a Estela 3 de Canhaveral de León, contrasta drasticamente com a maioria dos achados semelhantes. O toucado e o colar eram marcadores de feminilidade, a espada, um sinal de poder masculino. Ao unir estes atributos num único indivíduo, a estela sugere que os papéis sociais na sociedade ibérica da Idade do Bronze poderiam ter sido muito mais fluidos e menos binários do que se presumia. A presença dos genitais masculinos confirma que o estatuto social e os seus símbolos não estavam rigidamente acorrentados ao sexo biológico. A identidade era uma construção, uma performance, mesmo há 3 milênios. A identidade de uma cultura não se revela apenas na pedra, mas também nos metais que ela cobiça e transforma. Não muito longe dali, em 1963, perto da cidade de Villena, na província de Alicante, foi feita uma descoberta que deslumbrou o mundo: o Tesouro de Villena. É um dos maiores acervos de ouro da Idade do Bronze alguma vez encontrados na Europa. 59 objetos preciosos resgatados da terra após um sono de milênios. Entre eles, 28 braceletes de ouro maciço, 11 taças resplandecentes e 3 garrafas ornamentadas. No total, o tesouro pesa quase 10 quilogramas, um testemunho deslumbrante da riqueza e da mestria dos antigos ourives ibéricos. As peças foram forjadas em ouro, prata e âmbar. Mas escondido no meio de todo este esplendor terrestre, havia algo de outra natureza. Algo literalmente não deste mundo. Análises recentes revelaram um segredo cósmico. 2 dos artefactos, uma pequena semiesfera oca, possivelmente o pomo de uma espada, e uma pulseira beta, não foram feitos com metais extraídos da Terra. Foram forjados a partir de ferro meteorítico. Datados entre 1400 e 1200 antes da nossa era, numa época em que a fundição de ferro terrestre era desconhecida na Península Ibérica, estes objetos eram de um valor incalculável. O metal do qual foram feitos viajou pelo vazio do espaço antes de cair na Terra, talvez há 1 milhão de anos. Para os povos da Idade do Bronze, que viviam num mundo de cobre e estanho, este ferro que caía do céu só podia ser um presente dos deuses. Estas 2 peças representam os primeiros e mais antigos artefactos de ferro meteorítico já encontrados na Península Ibérica. Cada osso fraturado, cada figura ambígua gravada na pedra, cada fragmento de metal forjado a partir de uma estrela cadente serve como um poderoso lembrete. O passado não é um livro fechado com respostas simples. É um eco distante, cheio de complexidade, contradição e uma profundidade que apenas começamos a compreender, forçando-nos a questionar não só quem eles foram, mas em última análise, quem nós somos. Nos anais da egiptologia, certos nomes ressoam como os pilares de um templo antigo, gravados para sempre na consciência coletiva. Howard Carter, o homem que, em 1922, abriu um portal para o passado, revelando ao mundo o esplendor intacto do túmulo de Tutankhamon, o seu nome tornou-se sinônimo de descoberta, a personificação do sonho de todo arqueólogo. Na era moderna, o campo é dominado por titãs como Zahi Hawass, uma figura tão influente quanto controversa, cuja presença mediática moldou a percepção pública do Egito Antigo durante décadas.
E a busca continua, com figuras como Kathleen Martinez, a arqueóloga dominicana que persegue incansavelmente uma sombra, convencida de que está no rastro do local de descanso final da lendária Cleópatra. As fileiras dos grandes egiptólogos parecem, de facto, bem preenchidas. Contudo, para além dos holofotes e das manchetes dos jornais, existem outros exploradores, indivíduos que dedicaram as suas vidas ao reino místico dos faraós, mas cujos nomes permanecem envoltos em obscuridade, desconhecidos do grande público. Quem entre nós já ouviu o nome de René Adolphe Schwaller de Lubitz? O silêncio que se segue a esta pergunta é talvez a resposta mais eloquente. A razão para este anonimato reside na natureza das suas conclusões, explicações que a academia tradicional consideraria, na melhor das hipóteses, heterodoxas. Nascido na Alsácia-Lorena em 1887, Schwaller de Lubitz não era um egiptólogo no sentido clássico do termo. Muitos dos seus críticos, ainda hoje, insistem que ele nunca o foi. Em vez disso, a sua imagem ficou marcada como a de um esotérico caprichoso, um ocultista excêntrico que se orgulhava de possuir uma das maiores coleções de manuscritos alquímicos da sua época. No entanto, para os seus defensores, ele era um visionário, um dos poucos investigadores que verdadeiramente decifrou o legado intelectual e espiritual do Egito Antigo e cujas descobertas foram tão sísmicas quanto um terremoto. Mas o que encontrou Schwaller de Lubitz nas areias do Egito que provocou reações tão polarizadas? Embora suas afirmações continuem a gerar um debate aceso, ninguém pode acusá-lo de falta de perseverança. A sua expedição egípcia foi uma odisseia de 12 longos anos. A partir de 1937, ele, juntamente com uma equipe de investigação profissional, mergulhou no estudo de 7 complexos de templos em Tebas. Analisaram virtualmente cada pedra, cada inscrição, cada alinhamento que estes locais veneráveis tinham para oferecer. Após esta imersão profunda, Schwaller de Lubitz chegou a uma conclusão radical. Os grandes templos não eram meramente locais de culto público, eram, na sua essência, instrumentos de iniciação mística. O seu próprio design, a sua arquitetura e proporções eram um reflexo simbólico da complexa cosmologia dos antigos egípcios. Esta não era uma fé simplista, era um sistema de crenças incrivelmente sofisticado, uma ciência sagrada que não se baseava exclusivamente em ideias religiosas, mas que entrelaçava, de forma inseparável, a filosofia, a arte e a ciência numa visão de mundo unificada. Por exemplo, Schwaller de Lubitz postulou que os egípcios possuíam um conhecimento profundo de conceitos astronômicos complexos, como a precessão dos equinócios. Este fenômeno, a lenta oscilação do eixo de rotação da Terra, que completa um ciclo a cada 25.700 anos, era, segundo ele, perfeitamente compreendido e codificado na arquitetura dos seus templos. Uma afirmação que, se verdadeira, reescreveria por completo a nossa compreensão das capacidades científicas do mundo antigo. Antes de embarcar nesta reinterpretação, que alguns considerariam radical, da cultura egípcia, Schwaller de Lubitz estudou meticulosamente os fundamentos sobre os quais a egiptologia foi construída. Ele não rejeitou o conhecimento estabelecido por capricho, ele procurou ver para além dele. O seu trabalho permanece como um monólito desconfortável no panorama da história, um desafio silencioso à ortodoxia. Obriga-nos a questionar se a nossa interpretação do passado é completa, ou se estamos apenas a ver a superfície de um oceano de sabedoria esquecida. As areias do Egito talvez ainda guardem segredos mais profundos, segredos que aguardam não apenas a pá do arqueólogo, mas uma nova forma de ver. As perspectivas e teorias dominantes de uma época raramente permanecem incontestadas. Aqueles que se apegam a uma visão mais simbólica e esotérica do passado insistem que certos aspectos da investigação não podem ser ignorados. Acima de tudo, apontam para um facto desconcertante. As nossas concessões estabelecidas sobre o Antigo Egito são também elas construções teóricas,
defendidas por uma elite acadêmica cuja sabedoria se baseia numa janela de tempo. A egiptologia, como disciplina formal, tem pouco mais de 200 anos. 200 anos para decifrar uma civilização que floresceu durante milênios. E estas 200 de anos foram marcadas por uma presunção, uma convicção arrogante, mas muitas vezes falsa, de que a nossa civilização moderna é o pináculo do progresso, vastamente superior às culturas da antiguidade, especialmente nos domínios da tecnologia, da filosofia e da matemática. Foi precisamente esta ideia que o pensador R.A. Schwaller de Lubitz desafiou na sua essência. Na sua perspectiva, os antigos egípcios possuíam uma sofisticação matemática muito para além daquela que atribuímos aos gregos pitagóricos ou aos eruditos europeus, que surgiriam quase 3.000 anos mais tarde. Para Schwaller, não se tratava de uma matemática puramente utilitária, mas de uma ciência sagrada, uma linguagem para descrever as leis do cosmos. Mas como é que este conhecimento teórico se manifesta na realidade da pedra? A resposta torna-se clara quando os nossos olhos repousam sobre a arquitetura de cortar a respiração do Templo de Luxor. Embora o faraó Tutmés III tenha lançado as fundações do imponente complexo com uma capela de passagem no primeiro pátio, a maior parte da estrutura que hoje admiramos foi erguida por ordem de Amenófis III. O seu reinado, entre aproximadamente 1388 e 1351 antes da nossa era, foi uma era de ouro arquitetônica. Ele encarregou seu mestre de obras, também chamado Amenófis, de expandir o local, incluindo o santuário principal, uma majestosa sala hipostila e um segundo pátio. A construção da famosa colunata também foi iniciada sob a sua égide. Contudo, a história, tal como o Nilo, nem sempre flui em linha reta. Quando Akenaton subiu ao poder, a sua revolução religiosa abalou o Egito. Ele fechou o templo de Luxor, dedicado à tríade tebana, o deus da fertilidade Amon, a sua consorte Mut e o seu filho, o deus lunar Khonsu. Akenaton virou as costas às crenças dos seus antepassados, centrando todo o culto no deus solar Aton. Nas proximidades, ergueu um novo santuário para sua única divindade. Mas após a morte de Akenaton, o culto de Aton desvaneceu-se na história. Foi então que Ramessés II, durante o seu longo e orgulhoso reinado de cerca de 66 anos, deixou a sua marca indelével. Ao primeiro pátio do Templo de Luxor, ele acrescentou um poderoso pilone, um portal monumental flanqueado por torres maciças, gravado com as suas proezas militares. Além disso, Ramessés dotou o complexo de obeliscos e estátuas colossais que proclamavam o seu poder divino. A lista de construtores, no entanto, não termina aqui. O pátio frontal, projetado por Nectanebo I, distingue-se por uma capela dedicada ao deus sincrético Serapis. Até mesmo Alexandre o Grande deixou o seu legado arquitetônico, substituindo 4 das colunas do santuário por uma capela de granito em seu próprio nome. Séculos mais tarde, os romanos transformaram o templo numa fortaleza militar, e os primeiros cristãos, por sua vez, construíram várias igrejas dentro das suas muralhas antigas. Mas se nos abstrairmos por um momento dos seus múltiplos criadores e reconstrutores e olharmos para a totalidade do projeto, algo mais profundo emerge. Não vemos apenas as contribuições de faraós e imperadores, mas um organismo vivo de pedra, um palimpsesto arquitetônico, onde cada camada revela não uma ruptura, mas uma continuidade de propósito. Luxor não é apenas uma coleção de edifícios. É um argumento silencioso, gravado na paisagem do tempo. Um testemunho de que a harmonia, a proporção e o conhecimento sagrado podem ser transmitidos através de dinastias e religiões. Um eco de uma sabedoria primordial que a nossa era moderna ainda se esforça por decifrar por completo. Nas margens do Nilo, onde a areia guarda os segredos do tempo, ergue-se um monumento que desafia a lógica e a simetria. Ao observarmos a arquitetura do Templo de Luxor, torna-se evidente que o complexo é, em igual medida, invulgar e único. Pois apesar de o seu recinto se estender por mais de 30 metros, a sua planta revela uma assimetria desconcertante.
uma aparente violação das regras de harmonia que esperaríamos de uma civilização tão obcecada pela ordem. Os edifícios sagrados não foram construídos sobre um único eixo, mas sim sobre 3 eixos distintos e desalinhados. Cada muro, cada salão e postilo, cada colunata foi meticulosamente alinhado segundo uma destas 3 direções. Esta anomalia deliberada não foi um erro de cálculo. As construções posteriores, adicionadas a raízes arquitetônicas, foram transmitidas de geração em geração, como um segredo sagrado. Mas que história se esconde por detrás desta estranha geometria? Que conhecimento impeliu os arquitetos do Antigo Egito a abandonar a perfeição da simetria? À primeira vista, os 3 eixos oblíquos parecem um enigma sem solução. Contudo, para o enigmático egiptólogo e filósofo R.A. Schwaller de Lubitz, este caos era apenas aparente. Onde outros viam desordem, ele reconheceu uma expressão consciente de harmonia, proporção e um simbolismo de profundidade insondável. Para de Lubitz, cada detalhe do templo de Luxor não era mera pedra, mas sim a manifestação da cosmogonia egípcia. O templo representava as leis cósmicas da criação, o processo metafísico através do qual o espírito se condensa e se manifesta como matéria. Uma das suas ideias centrais, revolucionária e controversa, é que as proporções do corpo humano se encontram codificadas na disposição das estruturas do templo. O templo de Luxor seria, na sua essência, o templo no homem, um microcosmo da anatomia humana, refletindo a geometria sagrada da própria vida. Esta mesma correspondência, argumentava ele, estende-se ao desenho das esculturas e aos relevos que adornam as suas paredes. Mas a revelação mais profunda de Schwaller de Lubitz estava oculta à vista de todos, gravada na própria substância do templo. Se as pedras pudessem falar, o testemunho silencioso de Luxor contaria uma história completamente diferente daquela que conhecemos. Ele chamou a este conceito incompreensível a transparência da pedra. Ao estudar as plantas e os entalhes do templo, de Lubitz notou pequenas incrustações de pedra, fragmentos de material diferente inseridos em blocos muito maiores. No passado, egiptólogos haviam descartado estas estranhas inclusões como meros erros dos antigos construtores, remendos ou imperfeições. Schwaller de Lubitz, no entanto, propôs que eram marcadores intencionais, pontos de referência de uma precisão inimaginável, guias para as medições exatas realizadas pelos mestres construtores. A sua função, porém, transcendia a mera medição. Ele descobriu que alguns dos entalhes nas faces opostas de um mesmo bloco de pedra pareciam estar ligados por estes marcadores, como se estivessem alinhados através da rocha sólida. Era como se a pedra entre eles fosse transparente. O bloco maciço era adornado com um motivo contínuo, uma imagem única que atravessava a barreira física da matéria, unindo as duas superfícies numa só concessão artística e simbólica. Schwaller de Lubitz comparou este fenômeno espantoso às marcas de água no papel moeda, visíveis apenas quando a luz as atravessa. Não há dúvida de que a execução destes blocos transparentes exigiu um nível de conhecimento, planeamento e mestria que desafia a nossa imaginação. O verdadeiro esplendor destes entalhes só pode ser a presa à parte. Para compreender a magnitude desta ideia, consideremos um exemplo concreto. Um bloco maciço de pedra que separa duas câmaras sagradas, digamos, a Câmara 12 e a Câmara 5. Este monólito está decorado com um motivo hieroglyfico contínuo nas suas paredes opostas. Na parede virada para a Câmara 12, vemos o símbolo para tecido, um hieróglifo que também conota proteção e o invólucro do divino. Na face oposta, dentro da Câmara 5, não encontramos uma imagem aleatória, mas sim a continuação exata daquele conceito, talvez um deus envolto nesse mesmo tecido protetor. As duas imagens, separadas por metros de granito, formam uma única narrativa coesa, como se o artista tivesse esculpido através da pedra com um olhar que não conhecia obstáculos. As pedras de Luxor não guardam apenas a história de um império, elas guardam um desafio à nossa própria percepção da realidade, um legado silencioso que sugere que o universo e a matéria que o compõem
é muito mais estranho e maravilhoso do que alguma vez ousamos imaginar. Nas paredes de Luxor, a pedra não é apenas um material de construção. É uma tela viva, um meio através do qual o universo se manifesta. Em cada sala, em cada pilar, um motivo ressoa com o seu contentor cósmico, uma ideia espelhada na sua forma física. Mas a verdadeira profundidade desta arquitetura sagrada permaneceu um enigma durante séculos. Foi o pensador e egiptólogo R.A. Schwaller de Lubix quem primeiro decifrou esta linguagem oculta, identificando um princípio que ele designou por transposição. Não se tratava de uma mera decoração, mas de uma sinfonia silenciosa. Os símbolos, os hieróglifos e os baixos relevos não eram elementos isolados. Pelo contrário, estavam meticulosamente posicionados para criar uma ressonância, um diálogo tridimensional que atravessava todo o complexo do templo. Um exemplo notável desta sabedoria resplandece na interação entre diferentes espaços. O disco solar de um deus, posicionado no Salão 2, projeta-se numa linha invisível mas precisa, encontrando seu eco na barca sagrada de Amon-Ra, no Salão 6. Esta não é uma coincidência, é um ato deliberado de design, uma forma de tecer o movimento celestial e o mito divino na própria estrutura do edifício. Mas como devemos interpretar esta elaboração transparente, esta coreografia de pedra? Seria isto um mero artifício arquitetônico? Um truque de mestres canteiros para impressionar os devotos? Para aqueles que veem nas construções do Antigo Egito um legado de conhecimento profundo, a resposta é clara. O Templo de Luxor é um ambiente concebido para a experiência, um espaço onde a consciência pode transcender o mundano. É um tesouro de sabedoria, ensinando-nos uma lição fundamental. Nenhum aspecto do universo pode ser verdadeiramente compreendido de forma isolada. Tudo está interligado. Assim, o significado de uma inscrição numa parede só se revela por completo quando entendemos a sua relação com o seu contraponto noutra parte do templo, com a orientação do Sol, com o ciclo das estações. Para Schwaller de Lubitz, o propósito desta transparência e transposição não era simplesmente transmitir uma ideia, mas sim permitir que essa ideia fosse vivida, sentida e absorvida holisticamente. Mas os segredos do passado não se limitam ao sagrado e ao cosmológico. Por vezes, a sua voz ecoa não em templos dedicados aos deuses, mas em estruturas dedicadas à subsistência de impérios. No ano de 2017, no árido deserto do Negev, uma equipe de investigadores deparou-se com um eco diferente do passado. Soterrada sob as areias do tempo, numa antiga edificação bizantina, jazia uma prensa de vinho, com uma idade estimada em mais de 1.600 anos. O espanto foi imediato. A descoberta de uma máquina como esta é um evento de uma raridade extraordinária. A sua singularidade reside na sua própria existência. A maioria das ferramentas e máquinas antigas, especialmente as de grande escala, era construída em madeira. A madeira, um material orgânico, é efêmera. Sucumbe à umidade, aos insetos, ao próprio peso do tempo. Pouquíssimos exemplares sobreviveram. A pedra, a argila e outros materiais que endurecem com o tempo contam uma história de maior permanência. Esta prensa, contudo, estava incrivelmente bem preservada. A sua condição ofereceu aos investigadores uma janela sem precedentes para as técnicas de produção de vinho de uma era distante. Era a única prensa descoberta naquela vasta região. Uma ironia, considerando que esta parte do mundo era célebre pela sua viticultura. Sabemos que esta civilização produzia alguns dos vinhos mais requintados da sua época, exportando-os para todo o Império Bizantino, saciando a sede de uma metrópole. A escala da operação era monumental. A adega adjacente, destinada a armazenar o produto final, media cerca de 2,5 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade. Cálculos revelam que podia conter, no mínimo, 6.500 litros de vinho. Este volume colossal sugere que não se tratava de uma produção familiar, mas de uma indústria em larga escala, provavelmente operada por militares para abastecer as legiões e o império.
era uma das maiores adegas do seu tempo. De Luxor ao Negev, das inscrições cosmológicas às manchas de vinho antigo, a história contada em pedra. Uma pedra fala da ordem do cosmos, a outra da ordem do comércio e do trabalho. Ambas, no entanto, revelam a mesma verdade fundamental. O passado não é um conjunto de factos isolados, mas um contexto abrangente. Cada fragmento, seja ele um hieróglifo sagrado ou uma prensa funcional, é uma sílaba num idioma que já não falamos, mas que, no silêncio do tempo, ainda nos esforçamos por compreender. Nas dobras áridas da Terra, onde a história se mede em camadas de pó e pedra, uma vasta engrenagem industrial permaneceu silenciosa durante séculos. Um complexo que, para manter a sua operação pulsante, exigia um imenso recurso humano, uma coreografia de trabalho incessante. Durante o apogeu do Império Bizantino, os gregos eram mestres incontestáveis na arte da vinicultura. As suas prensas e ânforas davam ao mundo alguns dos vinhos mais cobiçados, líquidos que viajavam por rotas comerciais e chegavam às mesas de imperadores. Contudo, apesar da sua mestria, eles não foram os inventores do vinho, como a memória popular por vezes sugere. Pelo contrário, a honra dessa descoberta primordial pertence aos povos da Mesopotâmia, que há cerca de 6.000 anos decifraram pela primeira vez o segredo da uva fermentada. A tapeçaria da história do vinho entrelaça-se profundamente com os textos sagrados. Referências à sua produção e consumo pontuam as páginas da Bíblia, embora o vinho dos tempos bíblicos fosse uma bebida fundamentalmente diferente da que conhecemos hoje. Investigações modernas sugerem que era, em grande parte, uma bebida de baixo teor alcoólico, ou talvez mais um tônico fortificante do que uma bebida de recreio. Há milênios, civilizações por todo o mundo infundiam os seus vinhos com uma farmacopeia de plantas e ervas, procurando uma miríade de efeitos. Muitos destes preparados eram elixires medicinais, usados para tratar doenças e fortalecer o corpo. Outros, no entanto, enriquecidos com plantas psicotrópicas, eram provavelmente portais para o despertar espiritual, veículos para jornadas xamânicas e rituais sagrados. Sabemos muito pouco sobre a composição exata destes vinhos ancestrais, mas os vestígios indicam que certos cogumelos, assim como ervas com notáveis propriedades curativas, eram aditivos regulares. Não temos forma de saber que tipo de elixir era produzido nesta adega bizantina em particular. Os seus segredos foram selados pelo tempo. Mas o simples facto de a sua estrutura ter sobrevivido, um testemunho de pedra contra a erosão de 1.500 anos, é em si um milagre arqueológico. Mas não são apenas os segredos de antigos vinhos que a Terra revela. Por vezes, ela devolve-nos os ecos de reis e reinos tidos como mito. Lemos e ouvimos inúmeras histórias sobre o rei Davi, o pastor que se tornou monarca, o matador de gigantes. Durante muito tempo, muitas vozes, ignorando os ensinamentos bíblicos como mera ficção, afirmaram que Davi nunca existiu, que as suas crônicas foram fabricadas ao longo dos milênios para forjar uma identidade nacional. A história de Davi e Golias, do jovem que derrubou um gigante com uma única pedra, tem sido alvo de um escrutínio particularmente severo. Agora, parece que a existência de David e do seu reinado pode finalmente ter sido comprovada. Uma descoberta notável lançou uma nova luz sobre o rei de Judá e o império que ele deixou como legado. Até recentemente, a única prova extra-bíblica da sua existência era a estela de Tel Dan, uma antiga pedra cananeia que documentava a história da região. Nesta laje de basalto, uma inscrição menciona inequivocamente a Casa de David, uma referência direta à linhagem do famoso rei bíblico. Mas a evidência mais recente é ainda mais profunda. Em Eglon, foi escavado um edifício monumental, precisamente no local onde, segundo os relatos bíblicos, Davi expandiu seu domínio. Esta descoberta física é corroborada por outras provas arqueológicas, que apontam para uma mudança súbita e dramática na vida das populações locais que viveram aproximadamente nessa época. A cerâmica muda, os padrões de assentamento transformam-se. Uma das provas mais convincentes surge na forma de planos de construção encontrados em Israel.
A arquitetura revela uma assinatura cultural distinta. Se considerarmos a origem de Davi e dos seus antepassados, faz todo sentido. À medida que o seu território se expandia, começaram a erguer edifícios que refletiam as suas próprias tradições, impondo a sua identidade sobre a paisagem. Cada fragmento desenterrado, seja de uma prensa de vinho ou da fundação de um palácio, é mais do que um objeto. É uma palavra numa conversa muito interrompida. A terra não guarda apenas relíquias, guarda verdades, esperando pacientemente pelo momento certo para nos lembrar que a história, por mais antiga que seja, nunca está verdadeiramente acabada. Nas areias do tempo, onde a mitologia e a história se entrelaçam, a verdade repousa frequentemente sob camadas de pós-silêncio. Durante séculos, as narrativas bíblicas foram lidas como alegoria, como teologia, mas raramente como um registro factual preciso. Contudo, a pá do arqueólogo por vezes desenterra ecos de um passado que se julgava perdido, forçando-nos a reavaliar a fronteira entre o mito e a memória. Em Tel Dan, no norte de Israel, um fragmento de basalto negro, quebrado e esquecido, mudaria para sempre o debate. A estela de Tel Dan, datada do século IX a.C., contém uma inscrição em aramaico que celebra uma vitória militar. Mas no meio do texto jactancioso de um rei inimigo, uma frase saltou aos olhos dos historiadores: Beit David, a casa de David. Pela primeira vez, uma fonte externa, contemporânea, confirmava a existência da dinastia, fundada pelo lendário rei pastor. Esta descoberta, juntamente com as súbitas e violentas alterações nos estratos arqueológicos de cidades como Eglon, que revelam a destruição de uma cultura e o nascimento de outra, sugere que as crônicas do Antigo Testamento podem conter um núcleo histórico muito mais robusto do que a academia ousava admitir. Mas se a estela de Tel Dan é um sussurro, outra pedra, descoberta em 1868, é um grito que ecoa através dos milênios. Conhecida como a Estela de Mesa, esta laje de basalto encontrada nas ruínas de Dibon, na atual Jordânia, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre um dos mais famosos conflitos bíblicos. O Livro dos Reis retrata Mesa, rei de Moabe, como um vassalo rebelde e ímpio. A sua revolta contra o domínio de Israel é apresentada como um ato de desobediência, não apenas a um rei terreno, mas ao próprio Deus. A narrativa bíblica atribui a causa da guerra à ira divina, provocada pela adoração de falsos ídolos. A vitória de Israel é, portanto, uma inevitabilidade teológica, um castigo justo. A Estela de Mesa, no entanto, conta a história do outro lado da colina. Escrita na primeira pessoa, a pedra fala com a voz do próprio rei moabita. E a sua versão é a de um libertador, não de um rebelde. Onri, rei de Israel, oprimiu Moabe por muitos dias, declara a inscrição, pois Quemos, o meu Deus, estava irado com a sua terra. A culpa é invertida. A guerra não é uma punição divina contra Moabe, mas uma justa reconquista, uma vingança sancionada pela sua própria divindade. Longe de se contradizerem, os dois relatos, o bíblico e o moabita, complementam-se de uma forma espantosa. São duas metades da mesma história, contadas a partir de perspectivas ideológicas opostas. A Estela preenche lacunas cruciais na narrativa bíblica. Menciona a cidade de Nebo, que a Bíblia afirma pertencer a Israel, mas que a Estela clarifica ter sido capturada pelos israelitas, motivando Mesa a declarar guerra para a reconquistar. Ambos os relatos concordam nos detalhes mais brutais. Mesa descreve como conquistou cidades, tomou despojos e, num ato de devoção feroz ao seu deus Quemos, dedicou à destruição populações inteiras. Ele confessa ter arrastado os vasos sagrados do templo de Yahvé perante o seu próprio Deus. E num clímax de desespero e fé, tanto a Bíblia como a Estela aludem ao sacrifício supremo. Para garantir a vitória, Mesa ofereceu seu próprio filho primogênito em holocausto sobre as muralhas da cidade. A confluência destes dois textos, um sagrado e outro profano, um hegemônico e outro redescoberto, não prova a intervenção divina, mas confirma, sem sombra de dúvida, a realidade histórica do conflito,
dos seus protagonistas e da sua brutalidade. A pedra confirma a existência de um mundo onde reis lutavam não apenas por território, mas em nome dos seus deuses, num drama geopolítico tão real e sangrento quanto qualquer um dos nossos dias. Da pedra que narra a fúria dos reis, a nossa busca por vestígios tangíveis do passado leva-nos a um objeto muito mais enigmático e controverso, um pedaço de tecido que para milhões representa a relíquia mais sagrada da cristandade, o Santo Sudário de Turim. Este longo pano de linho, guardado em Itália, ostenta a imagem tênue e fantasmagórica de um homem com marcas consistentes com as de uma crucificação. Para os crentes, não é uma imagem, mas uma impressão direta, o tecido que envolveu o corpo de Jesus de Nazaré no túmulo. É a testemunha silenciosa do evento central da sua fé. A ciência, no entanto, oferece uma narrativa mais complexa. A datação por radiocarbono, realizada há várias décadas, situou a sua origem na Idade Média, tornando-o uma falsificação engenhosa. No entanto, outros estudos apontam para a presença de pólen de plantas endêmicas da Judéia, para propriedades tridimensionais na imagem que desafiam a explicação artística, e para um debate contínuo sobre a contaminação das amostras datadas. O sudário permanece numa encruzilhada epistemológica, um ponto de colisão entre a análise forense e a fé profunda. De fragmentos de pedra a fios de linho, estes artefactos não oferecem respostas fáceis. Pelo contrário, aprofundam o mistério. Eles ancoram narrativas antigas numa realidade palpável, mostrando que por trás das escrituras sagradas existiram reinos, batalhas e indivíduos de carne e osso. Eles revelam que a história raramente tem uma só voz. Pois a história, tal como a fé, não se encontra apenas no que está escrito, mas nas perguntas silenciosas que a pedra, o papiro e o linho continuam a fazer-nos através dos séculos. Entre os artefactos mais enigmáticos e controversos da história, poucos capturam a imaginação e incitam o debate como uma peça de linho com pouco mais de 4 metros de comprimento. Conhecido pelo mundo como Sudário de Turim, este pano exibe a imagem tênue, quase fantasmagórica, de um homem, visível tanto de frente como de costas. A figura, marcada por ferimentos que narram uma história de flagelação e crucificação, ostenta uma semelhança impressionante com as representações tradicionais de Jesus de Nazaré. A sua história documentada começa de forma incerta, emergindo na França em meados do século XIV, já envolto em mistério. A tradição funerária judaica da época prescrevia, de facto, que os mortos fossem envoltos em mortalhas de linho. Contudo, o destino do pano que envolveu o corpo de Cristo, segundo a narrativa bíblica, é um silêncio no registro histórico. Após a ressurreição, a mortalha teria sido deixada para trás. Normalmente, tal tecido permaneceria com o corpo, decompondo-se com ele ao longo do tempo. A mera existência deste sudário, séculos depois, foi por isso apresentada por muitos como uma prova tangível, um eco físico do milagre central do cristianismo. Se o pano sobreviveu, talvez a história da ressurreição seja, de facto, verdade. No entanto, a fé colide frontalmente com o escrutínio científico. Ao longo dos anos, o sudário tornou-se um campo de batalha para investigadores e acadêmicos. Na década de 1970, uma equipe de cientistas submeteu o tecido a uma bateria de testes. As suas conclusões foram divergentes e, para alguns, decepcionantes, com muitos a declararem a imagem como uma falsificação medieval e engenhosa. Contudo, um detalhe intrigante emergiu: a técnica de tecelagem. Uma espinha de peixe em 3:1 correspondia a padrões encontrados em têxteis do primeiro século no Médio Oriente, um argumento poderoso para sua antiguidade. A controvérsia atingiu seu clímax na década de 1980. 3 laboratórios distintos realizaram a datação por radiocarbono, o método padrão para determinar a idade de materiais orgânicos. A ciência do radiocarbono, embora robusta, não é infalível. As suas anomalias tendem frequentemente a envelhecer um artefacto, atribuindo-lhe uma idade maior do que a real. Neste caso, porém, os resultados foram chocantemente unânimes e apontaram na direção oposta.
O veredito científico datou a origem do linho entre os anos de 1260 e 1390. O sudário não era uma relíquia da antiguidade, mas sim um produto da Idade Média. Análises posteriores reforçaram esta conclusão, identificando vestígios de pigmentos como o óxido de ferro, sugerindo que as manchas de sangue poderiam ser, na verdade, a obra de um artista talentoso. A ideia de um tecido tão delicado ter sobrevivido há mais de um milênio parecia, para a ciência, demasiado boa para ser verdade. Enquanto o sudário de Turim representa um único objeto de fé e dúvida, uma outra descoberta, ocorrida nas paisagens áridas da Cisjordânia, ofereceu não uma imagem, mas uma biblioteca inteira. Entre os anos de 1946 e 1956, nas grutas rochosas que pontilham a costa noroeste do Mar Morto, pastores beduínos tropeçaram em algo que iria redefinir a compreensão moderna das escrituras sagradas. Escondidos em jarros de barro estavam centenas de manuscritos antigos. No total, cerca de 850 rolos de papiro e pergaminho foram recuperados, um tesouro que ficaria conhecido como os manuscritos do Mar Morto. A sua importância é imensurável. A maior parte do seu conteúdo remonta aos tempos bíblicos, fornecendo as cópias mais antigas conhecidas dos textos que formam o Antigo Testamento. Escritos predominantemente em hebraico, com porções em aramaico e grego, estes documentos foram datados de um período que se estende de 250 a.C. a 70 d.C. Eles antecedem em quase 1000 anos as cópias hebraicas mais antigas que se conheciam até então. O que é verdadeiramente fascinante é que, apesar de alguns manuscritos não terem afiliação cristã, tratando-se de textos sectários e comentários, os textos bíblicos contam essencialmente a mesma história que as versões modernas da Bíblia. A sua revelação mais espantosa não foi uma contradição, mas uma confirmação. Ao longo de séculos de transcrição manual, o núcleo da mensagem e da narrativa permaneceu incrivelmente intacto. No final, a busca pela verdade histórica entrelaça-se com a jornada pessoal da fé. Alguns procuram um rosto num pano antigo, um vestígio físico que desafia a explicação. Outros encontram-na numa voz que ecoa através dos milênios, preservada em fragmentos de pergaminho. Ambos nos recordam que o passado não está morto, ele simplesmente aguarda ser decifrado, seja pela lente de um microscópio ou pela quietude da alma. Nas vastas e impiedosas areias do deserto do Kalahari, onde a miragem e a realidade dançam numa linha tênue, a história por vezes guarda segredos em grande escala, mas nem sempre os truques mais impressionantes pertencem à natureza, por vezes pertencem a homens de espetáculo. Enquanto a maioria dos ilusionistas se contentava em tirar um coelho de uma cartola, um homem conhecido como o Grande Farini guardava na manga um truque de proporções monumentais. No ano de 1885, o equilibrista e artista canadiano, cujo nome de batismo era William Leonard Hunt, afirmou ter encontrado algo que, até hoje, alimenta um debate acalorado. Farini alegava que, durante uma expedição solitária através do Kalahari, tropeçara nas ruínas de uma antiga cidade, uma metrópole de pedra que, segundo ele, só poderia ter sido erguida por uma civilização avançada e completamente desconhecida. Ele descreveu a sua suposta descoberta sensacional como uma imensa fileira de pedras, semelhante, nas suas palavras, a uma muralha da China após um violento terremoto. Uma imagem poderosa, evocativa de uma glória perdida e de um cataclismo esquecido. Contudo, se imagina que uma legião de arqueólogos se apressou a investigar estas relíquias milenares, a realidade foi muito mais prosaica. O mundo, talvez cético perante as histórias de um artista, permaneceu indiferente. Até a sua morte, em 1929, a cidade enigmática de Farini permaneceu um fantasma, uma nota de rodapé nas suas memórias de aventureiro. Foita do Kalahari. Até a década de 1960, mais de 20 expedições foram organizadas, cada uma com a esperança de ser a primeira a redescobrir a cidade perdida. Mas todas regressaram de mãos vazias. As areias guardavam o seu silêncio e os restos de pedra não se materializavam.
A questão tornou-se inevitável. Seria a ousada afirmação de Farini nada mais do que uma fraude elaborada? Teria o artista de circo, mestre da autopromoção, inventado tudo para garantir as manchetes dos jornais? Não necessariamente. A verdade pode ser mais subtil do que a fraude e menos grandiosa do que a descoberta. Foi necessário o olhar meticuloso do historiador A.J. Clement, na década de 1960, para traçar uma nova possibilidade. Ao reconstruir a rota de Farini, Clement propôs que o explorador poderia, de facto, ter encontrado algo notável, mas não de origem humana. Na região de Rim-Vasmak, na fronteira entre a África do Sul e a Namíbia, existem formações geológicas de dolerite, que, erodidas pelo tempo, assumem formas estranhas e quase arquitetônicas. Estas rochas, apesar da sua aparência invulgar, são um produto puro da natureza. Farini, talvez deslumbrado pelo isolamento e pela paisagem alienígena, pode simplesmente ter se enganado. Mas nem todos os enigmas do passado se projetam em escalas tão monumentais. Por vezes, o mistério reside não na vastidão de uma cidade perdida, mas nos fragmentos esquecidos sob os nossos próprios pés. Londres, ano de 2019. Numa escavação arqueológica de rotina, os investigadores depararam-se com um poço quadrangular, uma cápsula do tempo com uma história peculiar. O que outrora fora um poço de dejeções do século XIV, um repositório para os resíduos humanos da Londres medieval, sofreram uma transformação. Séculos mais tarde, foi convertido numa adega. No entanto, numa curiosa fusão entre o utilitário e o profano, os seus novos proprietários mantiveram uma latrina no seu interior. E das profundezas da terra, emergiram não apenas os vestígios orgânicos de séculos, mas um tesouro de artefactos inestimáveis. Entre eles, um anel dourado que ainda brilhava, uma espora de ferro usada por um cavaleiro há muito desaparecido e um garfo de osso, um raro vislumbre dos costumes de mesa de outrora. Mas foi um objeto mais humilde que capturou a imaginação de todos, uma rara lajota de cerâmica. Na sua superfície, uma imagem perturbadora, uma criatura grotesca, um ser quimérico com uma cabeça humana e uma cauda que se desdobra em folhas. Um monstro saído de um pesadelo ou de um folclore perdido? Quem ou o que esta estranha figura deveria representar? Os especialistas permanecem em silêncio, sem respostas. O seu significado, tal como a cidade de Farini, desvaneceu-se no tempo. Da miragem de uma cidade de pedra no Kalahari ao rosto enigmático de um monstro de argila em Londres, a história revela-se de formas inesperadas. Talvez a verdadeira natureza da arqueologia e da exploração não seja encontrar respostas definitivas, mas sim aprender a conviver com as perguntas. Pois em cada pedra por virar e em cada fragmento desenterrado, não encontramos apenas o passado, mas um espelho da nossa própria e incessante busca por significado. Nas paisagens ondulantes da Bulgária, onde vinhedos e pomares se estendem sob o sol dos Balcãs, ergue-se um enigma de pedra e terra que desafia o tempo. Perto da cidade de Pomore, um imponente monte funerário, um kurgan, guarda segredos da Era Trácia, datado entre o século II e o século IV da nossa era. O coração deste monumento é uma vasta câmara circular, uma cúpula que ascende a 5,5 metros de altura, com um diâmetro de 11,60 metros. No seu centro, uma coluna colossal e oca parece sustentar não apenas o teto, mas o peso de milênios de silêncio. Contudo, ao contrário de todos os outros túmulos trácios conhecidos, esta estrutura fala uma linguagem arquitetônica diferente. Não foi construída com os blocos megalíticos característicos da Trácia, mas sim com pedras de pedreira e tijolos vermelhos, unidos por uma argamassa resistente. A sua técnica de construção evoca mais a engenharia romana do que os rituais fúnebres dos trácios. Esta anomalia fundamental lança uma sombra de dúvida sobre o seu propósito. Era realmente um túmulo para um rei ou nobre? Ou seria algo mais? Alguns investigadores propõem uma teoria fascinante, que esta estrutura não era um mausoléu, mas um Heroon, um santuário dedicado a um herói mítico,
um lugar de culto e veneração. Mas as respostas foram roubadas. O local, provavelmente pilhado há séculos por ladrões de túmulos, não oferece mais pistas sobre os seus construtores ou a sua verdadeira função. O Kurgan de Pomori permanece assim como uma sentinela silenciosa, uma interrogação gravada na paisagem, talvez para sempre um mistério histórico. Das charadas da Europa Antiga, a nossa viagem leva-nos a um tempo ainda mais profundo, ao coração da Amazônia colombiana. Aqui, na Serrania de La Lindosa, um santuário natural revela uma das mais espetaculares galerias de arte da pré-história. Uma tela de pedra que se estende por quilômetros, coberta por um épico visual pintado há 12.600 anos. É uma janela para um mundo perdido, um vislumbre da vida durante a última idade do gelo. As pinturas rupestres retratam padrões abstratos, figuras humanas em dança e caça, e animais familiares, como cavalos e camelídeos. Mas o que torna este local verdadeiramente excepcional são os seus retratos de uma megafauna muito extinta. Nas paredes rochosas, vemos os contornos de mastodontes ancestrais, conhecidos como gonfotérios, preguiças gigantes que caminhavam sobre a terra, e espécies de ungulados nativos da América do Sul que desapareceram com o aquecimento do planeta. A escala desta obra é quase inconcebível. As pinturas formam uma série quase contínua, cuja extensão total é estimada em uns incríveis 13 quilômetros. Dezenas de milhares de imagens individuais compõem este mural monumental. Algumas estão pintadas a uma altura tão vertiginosa que só podem ser estudadas e admiradas com a ajuda da tecnologia moderna, através dos olhos de drones que voam onde nenhum humano poderia escalar. E a tela da pré-história não se limita a um único continente. Nas áridas paisagens do Nevada, nos Estados Unidos, as margens do Lago Pyramid guardam os mais antigos petróglifos conhecidos na América do Norte. Gravados na superfície escura da rocha, estes símbolos geométricos e representações enigmáticas são objeto de intenso debate científico. Alguns especialistas datam-nos em 10.500 anos. Outros propõem uma idade ainda mais espantosa, de 14.800 anos. Independentemente da data exata, são um testemunho primordial da presença humana no continente. Mas as perguntas fundamentais persistem, tão erodidas pelo tempo quanto as próprias rochas. Quem foram seus criadores? Que mensagens gravaram eles para a eternidade? As imagens foram descobertas no território ancestral da tribo Paiute de Pyramid Lake, mas nem mesmo a sua tradição oral guarda a chave para decifrar estes símbolos. Os especialistas permanecem perplexos. No entanto, uma pista subtil, um fio de ligação estilístico, parece apontar para norte, em direção ao Oregon, sugerindo uma migração ou uma conexão cultural perdida nas brumas do tempo. Da Bulgária à Colômbia e até às margens áridas do Nevada, estas relíquias não são meros artefactos. São ecos de mentes e mãos que há milênios sentiram a necessidade de deixar uma marca, de comunicar através das eras. Cada tijolo, cada pincelada de ocre, cada linha cinzelada na pedra é parte de um diálogo silenciado pelo abismo do tempo. Talvez o verdadeiro mistério não resida em quem eles eram ou no que queriam dizer, mas no espelho que nos oferecem, um reflexo da nossa própria busca humana por permanência num universo de impermanência. Nas paisagens áridas do Oregon, gravados na rocha nua, existem petróglifos que ecoam um mistério ancestral. As suas formas e símbolos são espantosamente semelhantes a outros, encontrados a centenas de quilômetros de distância, no Nevada. Contudo, um abismo temporal de 2.500 anos separa as duas criações, desafiando a lógica de uma ligação direta. Seriam memórias partilhadas por povos distintos, separados pelo tempo? Ou apenas a coincidência de mentes humanas a interpretar o mesmo cosmos, deixando um enigma gravado para a eternidade? O passado nem sempre sussurra. Por vezes, ele exala um odor pungente e inconfundível. Em 2014, na Dinamarca, arqueólogos que escavavam na cidade de Odense depararam-se com uma série de latrinas antigas. Não eram estruturas de pedra, mas sim barris de madeira. A sua surpresa não foi apenas visual.
Apesar de o seu conteúdo ter 700 anos, os artefactos ainda emanavam um cheiro intenso e visceral. O que poderia parecer um achado repulsivo era, na verdade, uma cápsula do tempo biológica. Os excrementos, incrivelmente bem preservados, continham um tesouro de conhecimento, revelando em detalhe a dieta e a saúde dos habitantes da Dinamarca medieval. No interior dos contentores, os investigadores encontraram também pequenos fragmentos de musgo, couro e tecido, os materiais humildes que serviam de papel higiênico na época. Ironicamente, antes de serem relegados a esta função final, os barris haviam tido uma vida mais nobre, usados para transportar mercadorias e conservar peixe. Um ciclo de utilidade que nos recorda como, no mundo antigo, nada era desperdiçado. Há 1500 anos, no norte de Itália, um homem enfrentou o que seria uma sentença de morte quase certa: a perda da sua mão direita. Numa era sem antibióticos ou técnicas cirúrgicas avançadas, deveria ter selado seu destino. Seja pela hemorragia imediata ou herida cicatrizar, ele não se resignou à sua deficiência. Em vez disso, forjou um novo membro, uma longa lâmina, firmemente presa ao seu antebraço com tiras de couro. Ele tornou-se o homem com a mão de faca. Hoje, o seu esqueleto repousa numa necrópole lombarda, um testemunho silencíacos de uma resiliência extraordinária. Ao seu redor, jazem os restos de outros 200 indivíduos e de um cavalo decapitado, um provável sacrifício ritual. A sua identidade permanece um mistério, mas a sua história, contada pelos seus ossos e pela sua prótese letal, fala de uma vontade indomável de viver. No século XV, nas terras altas do norte da Tanzânia, uma comunidade da Idade do Ferro decidiu dominar a paisagem. Ergueram uma vasta e interligada rede de aldeias, que no seu auge albergou milhares de pessoas. Conhecido hoje como Engaruka, este local é um monumento à engenhosidade agrícola. Os seus habitantes criaram um sistema de irrigação de uma complexidade notável, que incluía canais revestidos a pedra. Estes canais transportavam a água fresca das encostas íngremes de uma cratera vulcânica para socalcos artificiais, meticulosamente construídos para o cultivo. Eles combatiam ativamente a erosão do solo e implementaram técnicas para aumentar a fertilidade dos seus campos. Contudo, apesar de toda a sua perícia, deixaram para trás um silêncio ensurdecedor. Não sabemos quem foram os fundadores de Engaruka, como desenvolveram o seu sofisticado conhecimento agrícola ou, o mais intrigante de tudo, por que razão abandonaram a sua próspera civilização, o mais tardar no século XVIII. No coração do Camboja, emerge da selva uma visão de geometria sagrada. Angkor Wat é um dos maiores e mais fascinantes complexos de templos do mundo, um lugar onde a pedra parece ganhar vida. Mas o olho humano, por mais atento que seja, é por vezes insuficiente para decifrar todos os seus segredos. Sob o manto da vegetação e as camadas do tempo, a cidade revela-se maior e mais complexa do que se imaginava. Uma torre, antes oculta, foi descoberta não pela visão, mas pela tecnologia que nos permite ver através do véu da história. Cada um destes fragmentos, um desenho na rocha, o conteúdo de um barril, um osso modificado, uma cidade silenciosa, é uma página de um texto vasto e incompleto. A arqueologia não é apenas o estudo do que foi, mas a constante redescoberta do que ainda é. A Terra não guarda apenas os mortos, ela preserva as histórias, as lutas e os triunfos de cada vida. E nós, com as nossas ferramentas e a nossa curiosidade, apenas começamos a aprender a ler a sua linguagem. Para desvendar os segredos velados pelo tempo, a tecnologia moderna oferece uma janela sem precedentes. É aqui que entra o LIDAR. Há alguns anos, esta tecnologia de varrimento a laser penetrou a densa selva do Camboja, revelando o que a vegetação e os séculos haviam escondido. Em Angkor Wat, foram descobertas não apenas 8 torres até então desconhecidas, mas também os contornos de uma colossal estrutura em espiral. As suas dimensões são assombrosas. 1.500 metros de comprimento por 600 de largura, um feito de engenharia monumental. Contudo, sem qualquer análogo conhecido em qualquer parte do mundo, o seu propósito original permanece uma questão em aberto.
um enigma arquitetônico gravado na paisagem. Deixamos a Ásia para mergulhar no inverno rigoroso de Inglaterra. Fevereiro de 1855. O condado de Devon está coberto por um manto de neve fresca, mas a quietude da paisagem é quebrada pelo pânico. Ao amanhecer, os habitantes descobrem uma série de pegadas misteriosas, incontáveis marcas que se assemelham a cascos fendidos. Para uma população aterrorizada, a explicação era imediata e terrível. O próprio diabo caminhara entre eles durante a noite. O rasto não era o de uma criatura comum. Estendia-se por mais de 30 muros altos e telhados de celeiros. O medo tomou conta das aldeias. Homens armados patrulhavam as ruas, determinados a pôr fim à profana caminhada. Mas a criatura, ou a sua causa, nunca foi encontrada. Hoje, com o nosso conhecimento científico, seria de esperar uma explicação lógica, talvez um fenômeno meteorológico peculiar. No entanto, a verdade é que o incidente permanece um mistério. As teorias modernas sugerem a possibilidade de ratos do campo ou ratos saltadores, em busca de alimento, cujos saltos na neve pudessem criar o padrão estranho. Mas poderiam animais tão pequenos gerar um pânico tão generalizado e um rasto tão singular? Seja nas ruínas de um império esquecido, reveladas por lasers, ou nas neves de uma aldeia remota, o passado deixa suas marcas. Algumas são testemunhos de grandeza, outras, ecos de um medo inexplicável. Ambas nos recordam que, por mais que a nossa compreensão avance, o mundo continua a ser um lugar de profundos e, talvez, irresolúveis enigmas.